A Onisciência de Deus, por Thomas Watson. Nada em toda a criação está escondido da vista de Deus. Tudo é descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Hebreus capítulo 4, versículo 13. O Senhor é um Deus de conhecimento, e por ele são pesadas as ações. Coisas gloriosas são ditas por Deus. Ele transcende nossos pensamentos e os louvores dos anjos. A glória de Deus está principalmente em seu atributo, que são os vários raios pelas quais a natureza divina brilha. Entre outras de suas excelências orientais, esta não é menor. O Senhor é um Deus de conhecimento, ou como a palavra hebraica é um Deus de conhecimentos. Ele tem uma ideia completa e conhecimento de todas as coisas. O mundo é para ele um corpo transparente. Ele faz uma anatomia do coração. Eu sou aquele que sonda os pensamentos e o coração. As nuvens não são do céu. A noite não é uma cortina para nos separar de sua visão. Mesmo na escuridão não posso me esconder de você. Para você, a noite brilha tão brilhante quanto o dia. A escuridão e luz são iguais para você. Não há uma palavra que sussurramos, mas Deus a ouve. Não há uma palavra em uma língua, mas eis que o Senhor você o conhece completamente. Não há o pensamento mais sutil que vem à nossa mente, mas Deus o percebe. Conheça os seus pensamentos. Os pensamentos falam tão alto aos ouvidos de Deus, como as palavras falam aos nossos. Todas as nossas ações, embora sutilmente planejadas e conduzidas secretamente, são visíveis aos olhos da onisciência. Conheço suas obras. Acã escondeu a vestimenta babilônica na terra, mas Deus a trouxe à luz. Minerva estava desenhada em cores tão curiosas e tão vividamente desenhada que para qualquer lado que se virasse, os olhos de Minerva estavam sobre ele. Assim, para onde quer que nós voltamos, os olhos de Deus estão sobre nós. Aquele que é perfeito em conhecimento. Deus conhece tudo o que é cognoscível. Ele conhece contingências futuras. Ele prediz a saída de Israel de Babilônia e a concepção da Virgem. Por isso o Senhor prova a verdade de sua divindade contra deuses e ídolos. Conte-nos o próximo evento, então saberemos que vocês são deuses. A perfeição do conhecimento de Deus é primordial. Ele é o original, o padrão e o protótipo de todo conhecimento. Outros emprestam seu conhecimento dele. Os anjos acendem suas lâmpadas neste sol glorioso. O conhecimento de Deus é puro. Não está contaminado com o objeto. Embora Deus conheça o pecado, ainda assim é para odiá-lo e puni-lo. Nenhum mal pode se misturar ou incorporar ao seu conhecimento, assim como o sol não pode ser contaminado com os vapores que surgem da terra. O conhecimento de Deus é fácil, é sem nenhuma dificuldade. Estudamos e buscamos conhecimento. Provérbios capítulo 2, versículo 2. Se você a procura como se fosse prata. A lâmpada do conhecimento de Deus é tão infinitamente brilhante que todas as coisas são inteligíveis para ele. O conhecimento de Deus é infalível. Não há erro em seu conhecimento. O conhecimento humano está sujeito a erros. O médico pode confundir o tratamento de uma doença, mas o conhecimento de Deus é infalível. Ele não pode enganar nem ser enganado. Ele não pode enganar porque ele é a verdade, nem se deixa enganar porque ele tem sabedoria infinita. O conhecimento de Deus é instantâneo, nosso conhecimento é sucessivo, uma coisa após a outra. Argumentamos do efeito para a causa. Deus conhece as coisas passadas, presentes e futuras. Ao mesmo tempo, eles estão todos diante dele em uma perspectiva inteira. O conhecimento de Deus é retentivo. Ele nunca perde nada de seu conhecimento. Ele se lembra tanto quanto entende. Muitas coisas escapam de nossas mentes, mas o conhecimento de Deus é eternizado. As coisas transacionais há 1000 anos são tão recentes quanto eles, como se tivesse sido feito no último minuto. Assim, ele é perfeito em conhecimento. Mas não é dito, vou descer e ver se o que eles fizeram é tão ruim quanto o clamor que chegou até mim. Então eu vou saber. Não podia ser que Deus fosse ignorante, porque a menção feita a um grito. Mas o Senhor fala ali à maneira de um juiz que primeiro examinará a causa antes de proferir a sentença. Quando está em uma obra de justiça, não tem pressa, como se não se importasse com onde bater, mas ele vai direto contra os infratores. Ele coloca o julgamento na linha e a justiça no prumo. Oséias capítulo 13, versículo 12. A iniquidade de Efraim está ligada ao seu pecado, está escondido.
Não que seu pecado esteja escondido de Deus, mas seu pecado está escondido. Esteja escondido de Deus, mas seu pecado está escondido, isto é, o pecado de Efraim foram coletados e guardados para a punição. Que este é o significado, é claro, pelas palavras anteriores de sua iniquidade é coletada. Assim como o escrivão do tribunal amarra as acusações de malfeitores em um pacote, e no julgamento traz as acusações e a lei no tribunal, então Deus amarrará os pecados dos homens em um pacote, e no dia do julgamento este pacote será aberto, e todos os seus pecados serão trazidos à luz diante dos homens e anjos. Deus é infinito em conhecimento, ele não pode deixar de ser assim, pois aquele que dá existência às coisas deve necessariamente ter uma inspiração clara delas. Aquele que plantou o ouvido não ouvirá? Aquele que formou o olho não verá? Aquele que faz um relógio ou um motor conhece toda a mão de obra dele. Deus fez o coração, conhece todos os seus movimentos. Ele é cheio de olho, como a roda de Ezequiel, e como diz Astu, todo olho. Deve ser assim, pois ele é o juiz de todo mundo. Há tantas causas a serem apresentadas a ele, e tantas pessoas a serem julgadas, que ele deve ter um conhecimento perfeito, não poderá fazer justiça. Um juiz humano não pode proceder sem um júri. O júri deve investigar a causa e dar o vereditário, mas Deus pode julgar sem júri. Ele conhece todas as coisas por si mesmo e não precisa de testemunhas para informá-lo. O juiz humano julga apenas questões de fato, mas Deus julga o coração. Ele não apenas julga ações perversas, mas desígnios perversos. Ele vê a traição do coração e a pune. Primeira aplicação. Deus é infinito em conhecimento, ele é luz e nele não há trevas. Então, quão diferentes são de Deus aqueles que são trevas, em quem não há luz, que são destituídos de conhecimento como os pagãos que nunca ouviram falar de Deus. E não há muitos batizados entre nós, não são melhor do que pagãos batizados, que precisam buscar os primeiros princípios de oráculos de Deus. É triste que depois que o sol do Evangelho tenha brilhado tanto em nossos horizontes, o véu ainda esteja sobre seus corações. Os que estão envoltos em ignorância não podem prestar em serviço razoável a Deus. Romanos capítulo 12, verso 2. A ignorância é a enfermeira da impiedade. Os escolásticos dizem: todo pecado se baseia na ignorância. Jeremias capítulo 9, versículo 3. Eles passam de um mal para o outro, e eles não me levam em conta. Onde a ignorância reina no entendimento, a luxúria se enfurece nas afeições. Provérbios capítulo 19, versículo 2 diz que a mente seja sem conhecimento não é bom. Tais não tem fé, nem medo, nenhuma fé, pois o conhecimento carrega a tocha antes da fé. Aqueles que conhecem o teu nome confiarão em ti. Um homem não pode acreditar sem conhecimento, assim como o olho não pode ver sem luz. Ele não pode temer a Deus, pois como pode temer aquele que não conhecem? A cobertura do rosto de Amã era um triste presário de morte. Quando as mentes das pessoas estão cobertas de ignorância, é uma cobertura do rosto, que é um precursor falta da destruição. O boi conhece o seu dono, e o jumento o comedouro do seu dono, mas Israel não sabe, meu povo não entende. Isaías capítulo 1, versículo 3. Segunda aplicação: se Deus é o Deus de conhecimento infinito, então veja a loucura da hipocrisia. Os hipócritas na verdade não fazem o bem, eles apenas fazem um show disso. Melanchthon. Eles são justos com os homens, mas não se importam com os ruins. São seus corações, eles vivem em pecado secreto. Eles dizem: como Deus pode saber? O Altíssimo tem conhecimento? Salmos capítulo 73, versículo 11 diz: o que o Deus sabe, ele pode julgar através da escuridão. Jó capítulo 22, versículo 13 diz: Deus se esqueceu, ele esconde seu rosto, ele nunca o verá, mas sua compreensão é infinita. Ele tem uma janela para olhar o coração dos homens, ele tem uma chave para abrir o coração. Ele contempla todos os trabalhos pecaminosos dos espíritos dos homens, como em uma colmeia de vidro podemos ver a abelha trabalhando em seu favor. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz: teu pai vê em secreto, Deus vê em secreto. Assim como um comerciante registra dívidas em seu livro, Deus tem seu livro de dívidas, no qual ele insere todos os pecados. A mulher de Jeroboão disfarçou-se para que o profeta não a conhecesse, mas ela a discerniu.
Quando Aías ouviu os passos dela na porta, ele gritou: Entre, esposa de Jeroboão, por que você está fingindo ser outra pessoa? Tenho mais notícias para você. 1 Reis, capítulo 14, versículo 6. O hipócrita pensa em disfarçar e fazer malabarismo com Deus, mas Deus o desmascarará. Deus trará ao juízo toda obra com tudo o que está encoberto, pois fizeram coisas extravagantes em Israel. Eles cometeram adultério com as mulheres de seus vizinhos e em meu nome falarão mentiras, o que eu não lhe disse que fizessem. Eu sei disso, eu sou o testemunho disso, declara o Senhor. Jeremias capítulo 29, versículo 23. Sim, mas o hipócrita espera que ele ilumine seu pecado e faça com que pareça muito bom. Absalão mascara sua traição com a percepção de um voto religioso. Judas esconde sua inveja de Cristo e sua cobiça com pretexto de caridade para com os pobres. Geu faz da religião um disfarce para seu desígnio egoísta. Mas Deus vê através dessas folhas de figueira. Você pode ver um jade sobre seus ornamentos dourados. Meus olhos estão em todos os caminhos. Eles não estão escondidos de mim, e nem seus pecados estão escondidos dos meus olhos. Jeremias capítulo 16, versículo 17. Aquele que tem olho para ver, encontrará uma mão para punir. Terceira aplicação. Deus é tão infinito em conhecimento, então devemos sempre nos sentir sobre seu olhar onisciente. Devemos viver como se estivesse sempre à vista de Deus. Coloquemos a perspectiva de Davi diante de nossos olhos. Coloquei o Senhor sempre diante de mim. Seneca aconselhou Lucílio que, independentemente do que estivesse fazendo, ele deveria imaginar alguns dos nobres romanos diante dele, e então ele não faria nada desonroso. A consideração da onisciência de Deus seria pervertida de muitos pecados. O olho do homem conterá o pecado, e não os olhos de Deus muito mais. Ele vai atacar a rainha aqui mesmo do palácio, diante dos meus olhos. O rei rugiu. Este é capítulo 7, versículo 8. Vamos pecar quando o nosso juiz olhar? Os homens falariam tal em vão se considerassem que Deus os ouviu? Latimer pregou a atenção a cada palavra em seu exame quando ouviu a caneta escrever atrás das cortinas. Da mesma forma, que cuidado as pessoas teriam com suas palavras se lembrassem que Deus ouviu e sua caneta estava escrevendo tudo no céu? As pessoas cometeriam imoralidade se acreditassem que Deus era um espectador de sua maldade e as faria se arrepender no inferno por isso. Eles defraudariam seus negócios e usariam pesos falsos se soubessem que Deus os viu, e por tornar seus pesos mais leves tornariam sua condenação mais pesada. Ver a nós mesmos sobre o olhar da onisciência de Deus causaria reverência na adoração de Deus. Deus vê a estrutura e o comportamento de nossos corações quando nos achegamos a Ele. Como isso chamaria nosso pensamento dispersos? Como isso animaria e revigoraria o dever? Isso nos faria colocar fogo no incenso. Devemos adorar a Deus com maior zelo e intensidade de espírito. Pensar que Deus está neste lugar acrescentaria asas à oração e óleo à chama de nossa devoção. Quarta aplicação. O conhecimento de Deus é infinito. Estude a sinceridade, seja o que você parece. O Senhor não olha para as coisas que o homem olha. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Os homens julgam o coração pelas ações. Deus julga as ações pelo coração. Se o coração for sincero, Deus verá a fé e o suportará a falha. Assá tinha seus defeitos, mas seu coração estava certo com Deus. Deus viu sua sinceridade e perdoou sua enfermidade. A sinceridade no cristão é como a castidade na esposa que desculpa muitas falhas. A sinceridade torna nossos deveres aceitáveis, como o salmista entre o linho e que o perfuma. Como Geu disse a Jonadab: o seu coração está certo comigo, e ele disse: se for, dei-me a sua mão, e o levou ao carro. Da mesma forma, se Deus vê nossos corações, está certo que o amamos e almejamos sua glória. Ele disse: dê-me suas corações e lágrimas, agora você subirá comigo na carruagem da glória. A sinceridade faz com que nossos serviços sejam de ouro, e Deus não rejeitará o ouro, embora possa faltar algum peso. Deus é onisciente e seus olhos principalmente sobre o coração. Use o cinto da verdade sobre você e nunca o deixe fora. Uso 5. Deus é um Deus de conhecimento infinito, então há conforto, primeiro, para os santos em particular, segundo, para a igreja em geral. Primeiro, conforto aos santos em particular.
Em caso de devoção privada, cristão, você separa horas para Deus e seus pensamentos correm sobre Ele como seu tesouro. Deus toma conhecimento de todo bom pensamento. Ele tinha um livro de memórias escrito para aqueles que pensavam em seu nome. Você entra em seu quarto e ora ao seu Pai em segredo. Ele ouve cada suspiro e gemido. Meu gemido não está escondido de você. Você rega a semente de seu coração, de sua oração. Com lágrimas, Deus engarrafa cada lágrima. Você acompanha todas as minhas tristezas. Você recolheu todas as minhas lágrimas em uma garrafa. Você registrou cada um em seu livro. Salmo capítulo 56, versículo 8. Quando os segredos de todos os corações forem abertos, Deus fará uma menção honrosa do zelo